Menina surpreende ao montar no touro do fazendeiro cruel que duvidava de todos. A arena estava lotada, um choque de vozes e emoções fervilhando no ar. Clara respirou fundo, o cheiro de terra e feno misturava-se com a expectativa pulsante à sua volta. As arquibancadas se agitam como um mar de rostos curiosos, todos olhando para a figura imponente de Miguel, o fazendeiro temido e severo, que agora era o dono da casa onde crescera. Ele estava ali, com um olhar escuro, analisando cada movimento, cada respiração. Para ele, todos eram fracos. Para ele, Clara era apenas uma garota que havia fugido da fazenda para a cidade grande e que agora tentava voltar. Ela não temia o olhar dele. Ela precisava desse desafio. O vento soprou e ela sentiu a adrenalina subindo. Se eu conseguir montar aquele touro, vou provar para todos, principalmente para ele, que sou forte. Um alvoroço percorreu a multidão quando Clara se aproximou do touro. Ninguém acreditava que ela teria coragem. A maioria já conhecia a fama do animal, que parecia ter vindo do inferno. Sua força e violência eram lendas. Essa menina não vai durar nem 5 segundos, murmurou um dos fazendeiros, o sorriso cínico instalado em seu rosto. Mas Clara era teimosa. No fundo, ela sabia que aquele touro era mais do que uma simples fera. Ele simbolizava suas próprias inseguranças. Enquanto ela a cada passo se aproximava, viu flashes de seu passado, memórias da infância correndo pelos campos, sua velha casa agora infestada de histórias e segredos. Vou reaver minha vida, pensou, decidida. Então, quando finalmente subiu no touro, a multidão prendeu a respiração. O animal relinchou, impaciente. A tensão era palpável. E antes que ela pudesse pensar em desistir, o touro soltou um rugido ensurdecedor e galopou com uma força bruta. Clara lutou para se segurar. Cada movimento era um desafio contra a dor e o medo. E por um momento ela sentiu como se estivesse flutuando, como se todos os porões de insegurança e dúvida que a aprisionavam estivessem se desvanecendo. Mas quando ela olhou para a arquibancada e viu Miguel, seu olhar despótico a vigiar, uma onda de insegurança a atingiu, como se ele fosse um lobo solitário que regia não só a arena, mas um mundo de segredos que a sua família carregava. Um passado que ela até então não compreendia. O lobo que protegia o mercado local. Rumores sussurrados em cada esquina da cidade. E agora a percepção de que ele poderia conhecer verdades sobre. Sua família a fez tremer. Então o inesperado aconteceu. Em um movimento rápido, ela se desequilibrou e caiu. O impacto no chão foi brutal e Clara sentiu o ar fugir de seus pulmões. O público gritou. Miguel não se moveu. Ele apenas a observou. Seu olhar, uma mistura de ceticismo e curiosidade. Essa menina vai se ferir, pensou. Mas parte dele se perguntava se talvez ela fosse mais forte do que ele acreditava. Com a dores agudas em seu corpo e a confusão no coração, Clara se levantou, determinada a não deixar que aquele momento a derrotasse. O desafio havia apenas começado, e o verdadeiro mistério sobre seu passado e a conexão com Miguel começava a se desenrolar diante dela. O que mais ela descobriria? E mais importante, quem ela realmente era? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara se levantou, os músculos tremendo, e um nó pesado se formou em seu peito. A dor da queda ainda pulsava, mas o olhar desafiador da multidão a impulsionava. A expectativa era um botão afiado em sua mente. Ela não podia desistir. Mas antes que pudesse se preparar para subir de novo, algo chocante aconteceu. Um grito cortou o ar. Uma mulher em um vestido vermelho, com cabelos brancos desgrenhados, havia se aproximado da arena, quase correndo. Clara, não suba de novo! Você não sabe. Não pode! A voz dela era uma mistura de desespero e urgência, como se tivesse algo vital a declarar. A multidão se virou, perplexa com a aparição súbita. Clara, confusa, escaneou a mulher. A princípio, não a reconheceu. Mas logo, uma memória antiga surgiu em sua mente. Dona Rosa! A expressão no rosto da mulher estava repleta de emoção. Os olhos de Clara se arregalaram. Era a mulher que havia cuidado dela quando era criança, antes de ser enviada à cidade. O espaço entre elas pareceu encolher e, ao mesmo tempo, se expandir imensamente. Escute, Clara, isso não é sobre você e o touro. Há coisas que você precisa saber. A mulher parecia prestes a desmaiar, mas forçou-se a se manter ereta. Miguel, no fundo da arena, a observava com um olhar que misturava curiosidade e desdém. Era como se tivesse visto um fantasma. A multidão murmurou, e um silêncio tenso se instalou. Clara sentiu os olhares pesados nas costas. O que você está dizendo, Dona Rosa? O que há de errado? Foi difícil encontrar a voz, mas a urgência em seu coração a levou a perguntar. A mulher deu um passo à frente. O touro não é apenas um touro. Ele está ligado à sua família, Clara. O que aconteceu com sua mãe? O que nós escondemos de você? O tempo pareceu parar. Clara piscou, mal conseguindo processar. Minha mãe? O que você sabe sobre ela? O medo de um segredo há muito esquecido encheu o ar. Dona Rosa olhou para Miguel. Seus olhos estavam cheios de preocupação. Você precisa entender, Clara. Há muito tempo, sua mãe fez um pacto. O touro, ele é o símbolo desse pacto. E Miguel, ele sabe mais do que diz. As palavras escaparam dela como se fossem mais venenosas do que qualquer veneno que ela conhecia. Uma onda de choque percorreu a arena. Clara olhou para Miguel, que ainda estava imperturbável, mas com algo a mais. Havia um brilho em seus olhos que ela não havia notado antes. Desespero? Remorso? O que ele sabia sobre sua mãe? O que mais ele escondia? Dona Rosa, o que você quer dizer com pacto? A voz de Clara estava desesperada, baixinha, enquanto sua mente tentava juntar as peças. O som do touro ressoava ao fundo, um lembrete da batalha que ainda não havia terminado. As arquibancadas se tornaram um mar de murmúrios, a ansiedade pendendo a respiração da multidão. Uma promessa antiga! Uma maldição! Clara, você precisa saber que sua vida está atrelada a algo maior, muito maior do que você imagina. Você não está apenas desafiando o touro. Você está desafiando a força que está tentando se apossar de você. Dona Rosa parecia à beira de um colapso. Miguel, impassível, finalmente falou. Sua voz soava baixa, mas poderosa. Isso não é da sua conta, Rosa. Clara, você realmente acha que isso é um jogo? Seu olhar agora era mais intenso, mais ameaçador.
Clara se sentiu tonta diante daquela nova realidade. A arena fez-se um palco de revelações e no centro de tudo, ela, agora, além de combater, o touro precisava desvendar a verdade sobre sua mãe, sobre Miguel e sobre si mesma. O que mais estava escondido? E até onde isso a levaria? O peso da história e do segredo tornava tudo mais pesado, e o próximo movimento poderia mudar tudo para sempre. Clara estava em choque, a adrenalina ainda pulsando em suas veias, quando Dona Rosa a encarou com olhos cheios de uma urgência que fazia o coração dela disparar. O que significava tudo aquilo? Ela mal conseguia respirar. A arena estava envolta em um silêncio inquietante. As vozes da multidão agora eram ecos distantes. O destino dela estava em jogo e, de repente, tudo estava mudando. Você não deve desafiar o touro, Clara. Isso é maior do que você imagina, gritou Dona Rosa, seu rosto uma máscara de ansiedade. Clara piscou, congelada. As palavras da mulher reverberavam em sua mente. Miguel estava atrás delas. Suas mãos estavam se cerrando em punhos. Era como se a arena estivesse se apertando ao redor dela, fazendo com que o ar se tornasse escasso. Clara, ouça! A voz de Dona Rosa tremia. A verdade é que o touro não é só um touro. Ele traz a marca do pacto que sua mãe fez, um pacto com o próprio Miguel. Você é a chave para tudo isso. Cada palavra era um golpe e os olhares da multidão pareciam perfurá-la. Miguel finalmente tinha um pensamento visível. O desespero, um retente em seu olhar que Clara jamais havia visto. Clara piscou novamente, tentando compreender. Você está dizendo que Miguel, que ele é parte disso? Que a minha vida inteira girou em torno de mentiras? O público começava a murmurar, nervoso. As murmurações cresciam. Olhares trocados, Clara sentiu uma onda de raiva misturada com confusão. Miguel não era só o fazendeiro cruel e temido. Ele estava ligado àquilo tudo. E mesmo assim, o inesperado aconteceu. Clara olhou explosivamente para Miguel e algo não se encaixava. O touro, agitado, parecia vibrar dentro do cercado. E então, de repente, ele se lançou sobre a barreira, rompendo as cordas que o mantinham preso. Um rugido que cortou o ar. E a multidão explodiu em gritos de pânico. Clara não sabia se deveria correr ou ficar. Miguel! Gritou Clara, olhando para ele, as mãos agitando-se freneticamente. O que está acontecendo? E quem poderia imaginar que Miguel, aquele homem imponente, aquele que parecia ter controle sobre tudo, na verdade, tremia por dentro. Ele se apressou em direção a ela, mas antes que pudesse alcançar, o touro avançou e tudo se desfazia em um frenesi de chamas. A arena tornou-se um caos. O instinto de sobrevivência tomou conta. Clara virou-se, o coração acelerado como nunca, e viu Miguel cair ao solo, abalado. Dona Rosa gritou: "Não, Miguel! Não é ele quem você pensa." As palavras dela pareciam ressoar através do tumulto, mas o que elas significavam? A verdade estava prestes a ser revelada. Mas em que custo? O animal rebelde, a mente de Clara girando. As pessoas estavam gritando enquanto o touro rompendo os limites. Clara tropeçou, mas se endireitou. Uma imagem da sua infância voou em sua mente. E uma conexão familiar a atingiu. O que estava acontecendo ali? Porque Miguel estava no chão, buscando se levantar, enquanto todos corriam em seu redor. O touro, num último desvio, avançou em direção a Miguel e tudo parecia se distorcer no tempo.
Clara, corra! Ele estava ofegante. E naquele momento, Clara viu algo que a fez parar. Um brilho em seu olho, uma sombra fugaz de dor. Por que a expressão de Miguel parecia um eco de sua própria angústia? Ela hesitou e então, como se o tempo tivesse parado, decidiu. Não, Miguel! Gritou, correndo para ele. Algo estava coberto por um véu, um segredo que clama para ser desvendado. Mas, antes que pudesse chegar até ele, um novo rugido do touro fez o chão tremer. E Clara se deu conta de que sua vida, aquela luta, aquele momento, o passado e o futuro estavam juntos no olho do furacão. Todo o segredo da própria existência unindo-os em um só ponto. O que ela faria agora? Frontal. Ou escapar? O que mais estava escondido atrás daquela fúria? E enquanto tudo se desenrolava em direção ao clímax, um grito aterrador cortou o ar. Clara não sabia se estava pronta para a verdade, mas por dentro sentiu que algo monumental estava prestes a ser revelado e que nada seria mais como antes. A arena estava fervendo e o próximo movimento iria determinar o destino de todos. Clara estava em choque, a adrenalina ainda pulsando em suas veias. O tumulto na arena era como um rugido ensurdecedor. E tudo parecia girar ao seu redor. O touro, agitado, avançava em direção a Miguel, que tentava se levantar pela segunda vez. Suas feições intensas, misturando preocupação e uma tensão herdada de anos. Clara não sabia se deveria correr ou ficar, mas então viu algo que a parou em seco. Dona Rosa, em sua urgência, gritou: "Não faça isso, Clara! A vida da sua mãe está em jogo!" As palavras se cravaram na mente dela, como se um novo sentido se formasse. A multidão que antes parecia frenética, agora observava com expectação, respirando em uníssono, enquanto Clara olhava para Miguel, seu coração martelando no peito. "Você estava com ela?" Clara questionou, a voz tremendo. "Você sabia e nunca me disse?" Miguel, com os olhos fixos nela, balançou a cabeça. Mas havia uma fraqueza em sua expressão. "Clara, não é o que você está pensando." Mas a aflição estava clara, e a indecisão atrás de seu olhar apenas aumentou a agitação dentro de Clara. O que mais ele escondia? "Obviamente tem a ver com você. O touro e essa maldição. O que você fez?" gritou ela. Mas a verdade ainda não se desenhava de forma clara. A arena agora estava em silêncio. Todos os olhares fixos no triângulo formado por Clara, Miguel e Dona Rosa. E então, em um movimento inesperado, o touro, que parecia fora de controle, fez uma curva brusca e disparou em direção a Dona Rosa. O golpe foi rápido demais. Clara gritou e correu para desviar Dona Rosa, mas a mulher estava em choque. O touro passou por elas como um relâmpago, e o estrondo do impacto foi ensurdecedor. O corpo de Dona Rosa foi arremessado e o sangue se espalhou pelo chão da arena. "Não!" Clara gritou, tudo em câmera lenta. O mundo parou enquanto ela se ajoelhava ao lado de Dona Rosa, que estava pálida, quase sem vida. A multidão agora estava em silêncio absoluto, a realidade do que acabara de acontecer batendo como um soco no estômago de todos. "Clara, eu sinto muito", Dona Rosa murmurou, a voz se apagando. "O pacto era para proteger você, mas ele está se quebrando. E antes que Clara pudesse perguntar mais,
A mulher teve uma convulsão leve e ficou em silêncio. Agua nos olhos, Clara levantou-se, arrasada, enquanto que havia feito sentido até então se desmoronava. Miguel estava imóvel, a expressão petrificada. O touro, agora contido, olhava para a cena, como se sentisse a gravidade do momento. E Miguel estava tão perto, mas também tão longe. Um espectro de algo que ela queria entender, mas que agora parecia quase um monstro. «Por que você não me contou?» Clara perguntou, com raiva e dor. «Você sabia que o destino da minha madre estaria nas suas manos. Que mais você esconde?» Miguel girou a cabeça, seu olhar distante, e então, com uma voz que parecia um eco de culpa, finalmente respondeu: «Porque fontes antigas não foram destinadas a serem reveladas. Você nunca deveria voltar. Seu retorno causou tudo isso. As lendas se reativaram, e a vida dela, o touro, não é só um touro, Clara.» Sua voz falhou, mas a mensagem estava clara. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. Mas antes que explodissem em palavras, a arena tremeu novamente. O chão sob os pés de todos se sacudiu, como se um terremoto estivesse se formando. E no meio da confusão, uma sombra caiu sobre eles. Clara olhou para cima, seus olhos arregalados. Do céu, uma figura imponente descia em direção a ela e ao caos. As pessoas gritaram, enquanto uma forma escura projetava-se em seu campo. «Que visão! O que era aquilo? E por que parecia tão familiar?» O tempo parecia escorregar, enquanto Clara se perguntava: «O que mais está por vir? Quem realmente sou eu?» E a verdadeira essência de seu passado ameaçava emergir, dançando na superfície das sombras que agora o cercavam. Ao fundo, o tumulto continuava, mas o que importava era o que viria adiante. Estava prestes a mudar tudo novamente. Clara estava em choque, a adrenalina ainda pulsando em suas veias. O tumulto na arena era como um rugido ensurdecedor, e tudo parecia girar ao seu redor. O touro, agitado, avançava em direção a Miguel, que tentava se... «Dona Rosa, em sua urgência!» gritou. «Não faça isso, Clara! A vida da sua mãe está em jogo!» As palavras se cravaram na mente dela, como se um novo sentido se formasse. A multidão, que antes parecia frenética, agora observava com expectação, respirando em uníssono, enquanto Clara olhava para Miguel, seu coração martelando no peito. «Você estava com ela?» Clara questionou, a voz tremendo. «Você sabia e nunca me disse?» Miguel, com os olhos fixos nela, balançou a cabeça. Mas havia uma fraqueza em sua expressão. «Clara, não é o que você está pensando!» Mas a aflição estava clara, e a indecisão atrás de seu olhar apenas aumentou a agitação dentro de Clara. «O que mais ele escondia? Obviamente tem a ver com você! O touro e essa maldição! O que você fez?» gritou ela. Mas a verdade ainda não se desenhava de forma clara. A arena agora estava em silêncio. Todos os olhares fixos no triângulo formado por Clara, Miguel e Dona Rosa. E então, nenhum movimento inesperado. O touro, que parecia fora de controle, fez uma curva brusca e disparou em direção a Dona Rosa. O golpe foi rápido demais. Clara gritou e correu para desviar Dona Rosa. Mas a mulher estava em choque. O touro passou por elas como um relâmpago, e o estrondo do impacto foi ensurdecedor. O corpo de Dona Rosa foi arremessado, e o sangue se espalhou pelo chão da arena. «Não!» Clara gritou, tudo em câmera lenta. O mundo parou enquanto ela se ajoelhava ao lado de Dona Rosa, que estava pálida, quase sem vida. A multidão agora estava em silêncio absoluto,
A realidade do que acabara de acontecer batendo como um soco no estômago de todos. Clara, eu sinto muito. Dona Rosa murmurou, a voz se apagando. O pacto era para proteger você, mas ele está se quebrando. E antes que Clara pudesse perguntar mais, a mulher teve uma convulsão leve e ficou em silêncio. Água nos olhos, Clara levantou-se, arrasada, enquanto o que havia feito sentido até então se desmoronava. Miguel estava imóvel, a expressão petrificada. O touro, agora contido, olhava para a cena, como se sentisse a gravidade do momento. E Miguel estava tão perto, mas também tão longe. Um espectro de algo que ela queria entender, mas que agora parecia quase um monstro. Por que você não me contou? Clara perguntou, com raiva e dor. Você sabia que o destino da minha mãe estaria nas suas mãos. O que mais você esconde? Miguel girou a cabeça, seu olhar distante, e então, com uma voz que parecia um eco de culpa, finalmente respondeu. Porque fontes antigas não foram destinadas a serem reveladas. Você nunca deveria voltar. Seu retorno causou tudo isso. As lendas se reativaram e a vida dela, o touro, não é só um touro, Clara. Sua voz falhou, mas a mensagem estava clara. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. Mas antes que explodissem em palavras, a arena tremeu novamente. O chão sob os pés de todos se sacudiu, como se um terremoto estivesse se formando. E no meio da confusão, uma sombra caiu sobre eles. Clara olhou para cima, seus olhos arregalados. Do céu, uma figura imponente descia em direção a ela e ao caos. As pessoas gritaram, enquanto uma forma escura projetava-se em seu campo. Divisão! O que é aquilo? E por que parecia tão familiar? O tempo parecia escorregar enquanto Clara se perguntava: o que mais está por vir? Quem realmente sou eu? E então, uma explosão ensurdecedora fez o chão tremer ainda mais. E Clara viu a figura se materializar. Era um homem que ela conhecia e ao mesmo tempo não conhecia. Era seu pai. Ele estava ali com um olhar que misturava dor e determinação. E uma cicatriz marca em seu rosto. Clara, temos que ir agora! Ele gritou, e a multidão ficou em choque. As expressões de medo e confusão desenharam um quadro difuso ao redor da arena. Miguel mudou a postura, sua expressão se transformando de surpresa para um misto de nervosismo e uma ansiedade que Clara nunca tinha visto antes. Você? Mas você esteve fora! O que está acontecendo? Clara questionou, o coração acelerando, sentindo a realidade desmoronar. O homem, seu pai, que ela acreditou estar morto por tantos anos, estava agora bem na sua frente. E ele parecia saber algo que ela não sabia. Clara, escute. O touro é uma questão de tempo antes que a verdade venha à tona. Não é apenas um símbolo. Ele é uma porta para algo que sua mãe selou. A voz dele era urgente e carregada de uma intimidade que Clara mal podia entender. A arena tremia sob a pressão do segredo, e Miguel, com os olhos entre eles, tinha sua própria tempestade de emoções. Você está mentindo. O que mais você manteve em segredo? A pergunta saiu como um grito, mas dentro de Clara, um pavor crescente se formava. Uma virada inesperada de destino. Uma revelação que não apenas virava sua realidade, mas também a de Miguel. Um som ensurdecedor. A multidão estava em pânico agora, mas Clara estava paralisada. O peso da informação, a presença do pai e do touro assombrando suas lembranças.
Uma onda de incerteza a engolfou. O que mais estava à espreita nas sombras da sua história? A verdade não podia ser ignorada. Mas agora ela estava em um abismo de dúvidas. O que seria preciso para entender o passado? O que aconteceria se a verdade finalmente se revelasse? E o touro, ele era a chave ou a condenação? As respostas estavam mais próximas do que ela imaginava. Mas tudo estava prestes a desmoronar novamente. Os ecos de toda essa revelação ensaiavam um estrondo que mudaria tudo para sempre. Clara sentiu a terra se mover sob seus pés e soube que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Clara estava em choque, a adrenalina ainda pulsando em suas veias. O tumulto na arena era como um rugido ensurdecedor, e tudo parecia girar ao seu redor. O touro, agitado, avançava em direção a Miguel, que tentava se levantar pela segunda vez. Suas feições intensas, misturando preocupação e uma tensão herdada de anos. Clara não sabia se deveria correr ou ficar, mas então viu algo que a parou em seco. Dona Rosa, em sua urgência, gritou: "Não faça isso, Clara! A vida da sua mãe está em jogo!" As palavras se cravaram na mente dela, como se um novo sentido se formasse. A multidão, que antes parecia frenética, agora observava com expectação, respirando em uníssono, enquanto Clara olhava para Miguel, seu coração martelando no peito. "Você estava com ela?" Clara questionou, a voz tremendo. "Você sabia e nunca me disse." Miguel, com os olhos fixos nela, balançou a cabeça. Mas havia uma fraqueza em sua expressão. "Clara, não é o que você está pensando." Mas a aflição estava clara, e a indecisão atrás de seu olhar apenas aumentou a agitação dentro de Clara. O que mais ele escondia? "Obviamente tem a ver com você, o touro e essa maldição. O que você fez?" gritou ela. Mas a verdade ainda não se desenhava de forma clara. A arena agora estava em silêncio. Todos os olhares fixos no triângulo formado por Clara, Miguel e Dona Rosa. E então, em um movimento inesperado, o touro, que parecia fora de controle, fez uma curva brusca e disparou em direção a Dona Rosa. O golpe foi rápido demais. Clara gritou: "Ih!" Correu para desviar Dona Rosa, mas a mulher estava em choque. O touro passou por elas como um relâmpago e o estrondo do impacto foi ensurdecedor. O corpo de Dona Rosa foi arremessado e o sangue se espalhou pelo chão da arena. "Não!" Clara gritou, tudo em câmera lenta. O mundo parou enquanto ela se ajoelhava ao lado de Dona Rosa, que estava pálida, quase sem vida. A multidão agora estava em silêncio absoluto à realidade do que acabara de acontecer, batendo como um soco no estômago de todos. "Clara, eu sinto muito", Dona Rosa murmurou, a voz se apagando. "O pacto era para proteger você, mas ele está se quebrando." E antes que Clara pudesse perguntar mais, a mulher teve uma convulsão leve e ficou em silêncio. Água nos olhos, Clara levantou-se, arrasada, enquanto o que havia feito sentido até então se desmoronava. Miguel estava imóvel, a expressão petrificada. O touro, agora contido, olhava para a cena, como se sentisse a gravidade do momento. E Miguel estava tão perto, mas também tão longe.
um espectro de algo que ela queria entender, mas que agora parecia quase um monstro. Por que você não me contou? Clara perguntou com raiva e dor. Você sabia que o destino da minha mãe estaria nas suas mãos. O que mais lhe se esconde? Miguel girou a cabeça, seu olhar distante, e então, com uma voz que parecia um eco de culpa, finalmente respondeu: porque fontes antigas não foram destinadas a serem reveladas. Você nunca deveria voltar. Seu retorno causou tudo isso. As lendas se reativaram. E a vida dela... O touro não é só um touro, Clara. Sua voz falhou, mas a mensagem estava clara. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. Mas antes que explodissem em palavras, a arena tremeu novamente. O chão sob os pés de todos se sacudiu, como se um terremoto estivesse se formando. E no meio da confusão, uma sombra caiu sobre eles. Clara olhou para cima, seus olhos arregalados. Do céu, uma figura imponente descia em direção a ela e ao caos. As pessoas gritaram, enquanto uma forma escura projetava-se em seu campo de visão. O que era aquilo? E por que parecia tão familiar? O tempo parecia escorregar enquanto Clara se perguntava: o que mais está por vir? Quem realmente sou eu? E então, como um flash de compreensão, o rosto da figura imponente clareou. Era o pai dela. Ele não estava morto. Ele estava ali, olhando-a fixamente, e em seu olhar havia algo que Clara não conseguia decifrar. Amor? Desespero? Clara, temos que ir agora! Ele gritou, interrompendo o silêncio tenso. As palavras dele reverberaram, cada uma estalando como um estopim no ar. Miguel se virou, o olhar horrorizado. Você? Como? Mas você estava perdido! O choque na voz dele era palpável. Eu não estou perdido, Miguel. Estou aqui por um motivo. E vocês... Ele olhou para Clara. Vocês precisam entender que o touro não é a única porta que se abriu. O pacto não é só um segredo. Ele contém toda a história de nossa família. Era como se o chão se abrisse sob os pés de Clara. Ela olhou de um para o outro. Sua cabeça girava. Do que você está falando? Que história? O que você fez? O que fizemos? Corrigiu ele, o olhar advertido. O que sua mãe fez com Miguel? É um entrave que pode nos destruir a todos. E neste momento, uma explosão ensurdecedora reverberou na arena. E o touro, mesmo contido, emitiu um rugido aterrorizante. Sobressaído ao caos, uma fissura se abriu no chão, a terra se desgastando, como se estivesse sendo sugada para o abismo. Clara sentiu seu corpo tremer, e a multidão soltou gritos de pânico. Não pode ser! Miguel gritou, indo até Clara, seus olhos ardendo com um misto de desespero e determinação. Você não pode deixar isso acontecer. E no meio da confusão, Clara percebeu. Havia algo mais. Algo que a conectava não só a Miguel, mas ao touro, ao pacto. O que seria? O que ela era, realmente? Por que tudo estava se desmoronando? O peso do passado, os segredos da família. E agora essa nova revelação sobre seu pai? O que mais estava escondido? O que esperávamos descobrir desta vez? E quanto a terra se fragmentava sob seus pés, Clara sabia que suas escolhas agora eram cruciais. O touro era só o começo. O que estava à frente não era apenas um desafio. Era uma batalha pela verdade que poderia custar a todos. E mesmo em meio ao caos, uma nova pergunta floresceu em sua mente. E se tudo o que acreditava saber fosse uma ilusão? Clara estava em choque, a adrenalina ainda pulsando em suas veias.
O tumulto na arena era como um rugido ensurdecedor, e tudo parecia girar ao seu redor. O touro, agitado, avançava em direção a Miguel, que tentava se levantar pela segunda vez, suas feições intensas misturando preocupação e uma tensão herdada de anos. Clara não sabia se deveria correr ou ficar, mas então viu algo que a parou em seco. Dona Rosa, em sua urgência, gritou: "Não faça isso, Clara! A vida da sua mãe está em jogo!" As palavras se cravaram na mente dela, como se um novo sentido se formasse. A multidão, que antes parecia frenética, agora observava com expectação, respirando em uníssono, enquanto Clara olhava para Miguel, seu coração martelando no peito. "Você estava com ela?" Clara questionou, a voz tremendo. "Você sabia e nunca me disse!" Miguel, com os olhos fixos nela, balançou a cabeça, mas havia uma fraqueza em sua expressão. "Clara, não é o que você está pensando." Mas a aflição estava clara e a indecisão atrás de seu olhar apenas aumentou a agitação dentro de Clara. O que mais ele escondia? Obviamente tem a ver com você. O touro e essa maldição. "O que você fez?" gritou ela. Mas a verdade ainda não se desenhava de forma clara. A arena agora estava em silêncio, todos os olhares fixos no triângulo formado por Clara, Miguel e Dona Rosa. E então, em um movimento inesperado, o touro, que parecia fora de controle, fez uma curva brusca e disparou em direção a Dona Rosa. O golpe foi rápido demais. Clara gritou e correu para desviar Dona Rosa, mas a mulher estava em choque. O touro passou por elas como um relâmpago, e o estrondo do impacto foi ensurdecedor. O corpo de Dona Rosa foi arremessado e o sangue se espalhou pelo chão da arena. "Não!" Clara gritou, tudo em câmera lenta. O mundo parou enquanto ela se ajoelhava ao lado de Dona Rosa, que estava pálida, quase sem vida. A multidão agora estava em silêncio absoluto. A realidade do que acabara de acontecer batendo como um soco no estômago de todos. "Clara, eu sinto muito", Dona Rosa murmurou, a voz se apagando. "O pacto era para proteger você, mas ele está se quebrando." E antes que Clara pudesse perguntar mais, a mulher teve uma convulsão leve e ficou em silêncio. Água nos olhos, Clara levantou-se, arrasada, enquanto o que havia feito sentido até então se desmoronava. Miguel estava imóvel, a expressão petrificada. O touro, agora contido, olhava para a cena, como se sentisse a gravidade do momento. E Miguel estava tão perto, mas também tão longe, um espectro de algo que ela queria entender, mas que agora parecia quase um monstro. "Por que você não me contou?" Clara perguntou com raiva e dor. "Você sabia que o destino da minha mãe estaria nas suas mãos. O que mais você esconde?" Miguel girou a cabeça, seu olhar distante, e então, com uma voz que parecia um eco de culpa, finalmente respondeu: "Porque fontes antigas não foram destinadas a serem reveladas. Você nunca deveria voltar. Seu retorno causou tudo isso. As lendas se reativaram. E a vida dela, o touro não é só um touro, Clara." Sua voz falhou, mas a mensagem estava clara. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. Mas antes que explodissem em palavras, a arena tremeu novamente. O chão sob os pés de todos se sacudiu como se um terremoto estivesse se formando. E no meio da confusão, uma sombra caiu sobre eles. Clara olhou para cima, seus olhos arregalados. Do céu, uma figura imponente descia em direção a ela e ao caos. As pessoas gritaram, enquanto uma forma escura projetava-se em seu campo de visão.
O que era aquilo? E por que parecia tão familiar? O tempo parecia escorregar enquanto Clara se perguntava: o que mais está por vir? Quem realmente sou eu? E então a figura se materializou e o coração de Clara parou. Era sua mãe. Mas não a mulher a quem ela havia perdido, e sim alguém mais jovem e vibrante. Uma versão dela mesma. Como se o tempo não tivesse passado. A expressão dela era uma mistura de tristeza e força. Clara mal podia compreender, mas a visão dela encheu seu espírito de esperança. O que estava acontecendo? A multidão ficou em silêncio enquanto a imagem da mãe de Clara se aproximava lentamente, seu olhar fixo na filha. Clara, ela está certa! O que foi selado não pode ser ignorado! O touro representa não só um pacto, mas o vínculo que nos une. Clara piscou confusa. Mãe, mas como isso é possível? Você está aqui? Sim, minha filha. Eu nunca te deixei. Estive com você em cada momento, mesmo que não pudesse ver. O touro não é nosso inimigo, mas também não é um aliado. Ele guarda mistérios que precisam ser revelados. A voz dela era melodiosa, mas Clara sentiu o peso das palavras. Miguel interrompeu, sua voz tremendo. Você não tinha o direito de vir aqui. Não agora. Mas Clara já não prestava atenção. Era como se tudo tivesse mudado. A arena se tornava um campo de batalha para verdades não ditas. No momento em que você decidiu voltar, Clara, você também trouxe a maldição que quase quebrou nossa família. Não pode desafiar as forças que estão em jogo. A mãe de Clara estendeu a mão e a multidão agora murmurava em murmúrios nervosos. A tensão era palpável. Você sabe o que precisa fazer. O touro precisa enfrentar seu verdadeiro mestre. As palavras ecoaram implacáveis e Clara estava paralisada. Miguel não é quem você pensa. Ele está entre nós por uma razão, e a verdade do pacto está enraizada em você. O chão tremia sob os pés. E em um súbito momento de clareza, Clara viu a situação com novos olhos. Miguel não era apenas o fazendeiro cruel, mas também a chave de tudo. A arena parecia um labirinto feito de mentiras e segredos. A verdade sobre você, Clara, não é só sobre seu passado, mas sobre o que você pode se tornar. E num instante decisivo, o touro rugiu mais alto do que nunca, como se estivesse respondendo a um chamado ancestral. O tempo parecia escorregar. A multidão, a arena, a verdade. O que mais estava em jogo? Clara sentiu que a conexão estava se quebrando. O que acontecerá próximo? E se tudo fosse mais profundo do que pensava? Se o touro fosse uma representação não só do passado, mas de um futuro ainda não desenhado? Clara estava paralisada. A voz de sua mãe ecoando em sua mente como um canto hipnótico. O touro representa não só um pacto, mas o vínculo que nos une. A frustração e o medo minguiam diante da vontade de entender. E naquele instante, algo aconteceu. Com um rugido ensurdecedor, o touro abalou as cercas. Uma força primordial que parecia consumir o ar ao redor. A multidão gritou, o pânico crescendo como uma onda implacável. Clara levou as mãos à cabeça, o caos a cercando. Então, como se o tempo tivesse parado, viu Miguel se movendo na direção dela, seus olhos transbordando uma intensidade que a deixou sem palavras.
Ele gritou: Clara, o que você está fazendo? Saia daqui! Mas antes que ela pudesse responder, algo notável aconteceu. O touro, no ápice de sua fúria, lançou-se em direção a Miguel. Depois veio um movimento inesperado. Uma figura se desprendeu das sombras à beira da arena. Clara não conseguiu acreditar no que via. Era seu pai, o homem que ela acreditou estar perdido. Ele correu em direção ao touro, seus olhos ardendo com uma determinação frenética. Clara sentiu o coração parar. Pai! Clara, fique atrás de mim. A voz dele soou firme, mas havia um tremor que não podia ser ignorado. O touro avançava como um trovão. E então, em um ato impensável, seu pai se colocou à frente do animal. Clara gritou, os ecos da angústia preenchendo o ar. O caos parecia transformar-se em uma dança selvagem de presença e ausência. Ele estendeu a mão, como se pudesse acalmar a fera. Mas, para surpresa de todos, em um instante, o touro parou. Estava ali, tremendo, como se reconhecesse algo além da fúria. Clara viu a conexão se formar. O que você sabe? O que está acontecendo? Uma súbita esperança se acendeu, mas logo se transformou em terror. Dona Rosa, ainda no chão, lutava para falar. O pacto, o que sua mãe fez, não era apenas o acordo. Era uma proteção. Sua vida está atrelada a esse momento. As palavras dela, em meio ao grito da multidão, soavam como um sino de alarme. Era mais do que uma simples revelação. A arena estava em tumulto e Clara percebeu que a tensão aumentava. A realidade estava prestes a se desdobrar de forma catastrófica. Olhou de seu pai para Miguel. Os dois homens, de alguma forma, entrelaçados pelo mesmo destino sombrio. E de repente, um rasgo na realidade foi revelado. Uma sombra se projetou sobre Clara, que se virou e viu o touro começar a mudar. Era como se um feixe de luz o envolvesse e a fera estava se transformando em algo muito mais do que um simples animal feroz. Uma forma etérea começou a emergir dele. Clara piscou. O que estava acontecendo? As pessoas ao redor estavam em pânico, mas ela estava presa naquela transformação. E então, enquanto os olhos de todos estavam fixos, o touro explodiu em um brilho de luz intensa. Clara cobriu os olhos e um silêncio mortal se instalou. Quando ela finalmente se atreveu a abrir os olhos de novo, não viu um touro, mas uma criatura majestosa, vibrante, emanando uma energia que fazia sua pele arrepiar. E no centro dessa nova forma estava uma insígnia, um símbolo que parecia pulsar, tão familiar. Clara, uma voz profunda ecoou da criatura. Clara não conseguia entender. Era o touro. O que estava acontecendo? A verdade sobre quem você é, sobre o que você é, está prestes a ser revelada. O pacto não é o fim, mas o início. E então, em uma explosão de som e luz, a criatura desenhou uma linha entre os dois mundos. Clara se virou para seu pai, seu olhar preenchido de confusão. O que mais ela não sabia? A multidão prendia a respiração. A arena passou a ser um palco de revelações. Clara! O pai gritou novamente, mas tudo parecia desmoronar. O que mais estava escondido? E quem era realmente ela naquele jogo de sombras? Naquele exato momento, entre revelação e caos, uma nova verdade se desenhava. Mas qual seria o custo dessa compreensão? E assim, em meio à luz que ofuscava, o que realmente viria a seguir? Clara estava paralisada, a voz da mãe ecoando em sua mente como um canto hipnótico.
O touro representa não só um pacto, mas o vínculo que nos une. A frustração e o medo me guiam diante da vontade de entender. E naquele instante, algo aconteceu. Com um rugido ensurdecedor, o touro abalou as cercas, uma força primordial que parecia consumir o ar ao redor. A multidão gritou, o pânico crescendo como uma onda implacável. Clara levou as mãos à cabeça, o caos a cercando. Então, como se o tempo tivesse parado, viu Miguel se movendo na direção dela, seus olhos transbordando uma intensidade que a deixou sem palavras. Ele gritou: "Cara, o que você está fazendo? Saia daqui!" Mas antes que ela pudesse responder, algo notável aconteceu. O touro, no ápice de sua fúria, lançou-se em direção a Miguel. Depois veio um movimento inesperado. Uma figura se desprendeu das sombras à beira da arena. Clara não conseguiu acreditar no que via. Era seu pai, o homem que ela acreditou estar perdido. Ele correu em direção ao touro, seus olhos ardendo com uma determinação frenética. Clara sentiu o coração parar. "Pai? Cara, fique atrás de mim." A voz dele soou firme, mas havia um tremor que não podia ser ignorado. O touro avançava como um trovão. Então, em um ato impensável, seu pai se colocou à frente do animal. Clara gritou, os ecos da angústia preenchendo o ar. O caos parecia transformar-se em uma dança selvagem de presença e ausência. Ele estendeu a mão, como se pudesse acalmar a fera. Mas, para surpresa de todos, em um instante, o touro parou. Estava ali, tremendo, como se reconhecesse algo além da fúria. Clara viu a conexão se formar. "O que você sabe? O que está acontecendo?" Uma súbita esperança se acendeu, mas logo se transformou em terror. Dona Rosa, ainda no chão, lutava para falar. "O pacto, o que sua mãe fez, não era apenas um acordo. Era uma proteção. Sua vida está atrelada a esse momento." As palavras dela, em meio ao grito da multidão, soavam como um sino de alarme. Era mais do que uma simples revelação. A arena estava em tumulto e Clara percebeu que a tensão aumentava. A realidade estava prestes a se desdobrar de forma catastrófica. Olhou de seu pai para Miguel. Os dois homens, de alguma forma, entrelaçados pelo mesmo destino sombrio. E, de repente, um rasgo na realidade foi revelado. Uma sombra se projetou sobre Clara, que se virou e viu o touro começar a mudar. Era como se um feixe de luz o envolvesse, e a fera estava se transformando em algo muito mais do que um simples animal feroz. Uma forma etérea começou a emergir dele. Clara piscou. O que estava acontecendo? As pessoas ao redor estavam em pânico, mas ela estava presa naquela transformação. E então, enquanto os olhos de todos estavam fixos, o touro explodiu em um brilho de luz intensa. Clara cobriu os olhos, e um silêncio mortal se instalou. Quando ela finalmente se atreveu a abrir os olhos de novo, não viu um touro, mas uma criatura majestosa, vibrante, emanando uma energia que fazia sua pele arrepiar. E no centro dessa nova forma estava uma insígnia, um símbolo que parecia pulsar, tão familiar. "Clara!" Uma voz profunda ecoou da criatura. Clara não conseguia entender. Era o touro? O que estava acontecendo? A verdade sobre quem você é, sobre o que você é, está prestes a ser revelada. O pacto não é o fim, mas o início. Miguel recuou um passo, seu rosto pálido. "O que você quer dizer com isso?" Antes que a criatura respondesse, um tremor fez a arena tremer.
A terra se abriu ao redor e uma sombra pesada surgiu no céu, como um pesadelo. Clara olhou para cima e viu uma figura familiar pairando. Era a sua mãe, mas não uma versão viva. Era seu espectro, a essência de tudo o que ela se tornara. Com um grito que ecoou pela multidão, a mãe de Clara revelou: Eu estava presa, Clara, e a única maneira de me libertar era fazendo você voltar. O choque foi como um raio. O olhar de Miguel se transformou em terror. Você não pode estar falando sério. Você se entregou a isso. Você sabia dos riscos. A criatura, ainda ali, girou em torno deles como um vento poderoso. O destino de Clara está ligado ao sacrifício de sua mãe. E quem você realmente é vai mudar tudo. Dona Rosa, ainda no chão, levantou a cabeça, os olhos cheios de desgosto. Nós tentamos proteger você, Clara. Você precisa quebrar o ciclo. Você precisa escolher entre a liberdade ou um novo pacto. A arena agora estava em alvoroço. Os gritos crescendo. Os rostos estavam cheios de medo e confusão. Clara olhou ao redor. Cada ser humano, cada alma aqui, afetada pelo peso de tudo. E então, para sua própria surpresa, ela se virou para Miguel. E você? O que você sabe sobre tudo isso? Miguel hesitou, a culpa evidente em seus olhos. Eu sou parte disso, Clara, parte do pacto. Mas não posso deixar que você se torne o que eu me tornei. O que era essa nova verdade? O que significava ser parte de um pacto? A arena estava em uma tempestade de emoção e pânico. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. O que faz parte de você? Era um sussurro, mas a tensão do momento arrastava o ar para longe. Não havia respostas fáceis agora. E no auge de tudo, a criatura tomou forma completa. Um ser de luz resplandecente que parecia parte do céu, parte da terra. Clara olhou fixamente, esperando que a resposta viesse. Quando a criatura falou novamente, suas palavras ecoaram como um trovão. A escolha está com você, Clara. Prepare-se para decidir. Quebrar o ciclo ou assumir o legado que lhe foi deixado. Nesse momento de clímax, o céu abriu-se. Não como um cartão perfeito de uma tempestade, mas como uma depravação. Como se algo sombrio estivesse prestes a descer. E Clara sabia que o destino dela estava prestes a ser selado. O que ela escolheria? E o que aconteceria com aqueles que ela amava? As consequências estavam se aproximando e esclarecimentos que poderiam mudar tudo estavam prestes a se revelar. Clara estava em estado de choque. O mundo ao seu redor parecia um turbilhão de emoções. O touro, agora transformado em uma criatura luminosa, refletia tudo o que estava em jogo. A presença da mãe, seu pai e Miguel, todos entrelaçados nesse destino sombrio, a deixava sem fôlego. A arena tremeu enquanto a voz poderosa da criatura ecoava em suas orelhas. A escolha é sua, Clara! Ela olhou para os rostos ao seu redor. O pânico nos olhos da multidão, a esperança no olhar de Miguel e a angústia de seu pai revelado. Tudo isso a torturava como uma tempestade prestes a eclodir. O que eu devo fazer? Sussurrou, a voz quase perdida no barulho crescente. Quebre o ciclo! Gritou. Dona Rosa, sua voz fraca mas firme. Libere a sua mãe e toda a sua família do peso desse pacto. Clara respirou fundo, seu coração acelerando. Mas como? E se eu falhar? E se perder tudo? É assim que as coisas acontecem, Clara.
Miguel disse, se aproximando, seu olhar cheio de determinação. Precisamos nos entregar para entendermos a verdade. O touro é a chave, mas você é a força que pode mudar tudo. E naquele momento, algo dentro de Clara se acendeu. Era como se as palavras deles formassem uma ponte antiga entre passado, presente e futuro. Ela sentia uma conexão diferente, como se cada batida do seu coração estivesse sincronizada com os pulsos da terra, com o pulsar da própria vida. "Eu quero quebrar isso!" gritou ela, e o inesperado poder surgia. O touro-coração expandiu a luz ao redor, envolvendo todos em um halo brilhante. "Estou pronta!" Em um instante, a luz intensificou e, abrindo as mãos, Clara canalizou essa energia, conectando-se com a essência do touro, com os segredos, as alegrias e tristezas de sua família. As energias se entrelaçavam e, num piscar de olhos, a verdade se revelou. As raízes do pacto, a proteção que sua mãe havia buscado, não eram para acorrentá-la, mas para livrá-la de um destino trágico. O touro não era um símbolo de medo, mas de força, um guardião que as protegia do mal. E à medida que a luz se tornava deslumbrante, Clara viu a imagem de sua mãe se dissipar em uma nuvem de energia, um sorriso sereno em seu rosto. "Obrigada, querida. Se tu é a verdadeira herdeira." Quando a luz se disparava em êxtase, as pessoas se abraçavam, chorando, aliviadas. Miguel e seu pai trocaram um olhar, entendendo que também eram parte dessa transformação. A tensão que cercava tudo se esvaiu e a dor antiga foi substituída por um sentimento de libertação genuína. Clara sorriu enquanto todos se reuniam ao seu redor. "Nós superamos isso juntos!" ela disse, olhando para seus amigos, para sua família, sentindo o amor e o apoio. A arena parecia ter se transformado em um lar. O espaço onde os segredos não eram mais carregados como fardos, mas como lições. E então, em meio a esse abraço de luz e amor, ela percebeu que havia mais a descobrir. O passado tinha sido desvelado, mas o futuro ainda era um mistério. Um calor se espalhou pelo seu corpo. Clara sentiu que tudo estava apenas começando. E se as lendas se tornarem histórias? E se o futuro estiver nas sombras, o que vem a seguir? Clara olhou para a multidão, seu coração batendo forte pela expectativa. A história da sua vida estava se desenrolando e ela estava pronta para escrever o próximo capítulo. Pessoal, este é o momento de agir! Não perca a chance de se juntar a nós nessa jornada. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague esse botão de like agora, porque você sabe que faz toda a diferença para o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final emocionante. Quero saber o que vocês acharam. E não esqueçam de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos continuar essa aventura.